freada nos investimentos do setor sucroalcooleiro, após o revés sofrido com a crise mundial de 2008, poderá interromper o sucesso do etanol brasileiro, uma experiência vista como modelo no mundo interno. Sem grandes projetos à vista, a expectativa é de que haja déficit de cana-de-açúcar para atender a frota crescente de veículos flexíveis, cuja participação no mercado nacional tem avançado a uma taxa média de 35% ao ano desde 2006. A participação, que já atingiu 60% na safra 2008-2009, recuou para 45% neste ano e pode despencar para 37%, segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Na prática, o motorista terá que consumir mais gasolina por causa da desvantagem do preço. A oposição começa a coletar assinaturas para uma CPI mista destinada a investigar o enriquecimento do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Essa semana, o plenário começa a discutir a mudança na tramitação das medidas provisórias. Acompanhe. Os senadores governistas querem votar nesta semana a medida provisória 515, que concedeu crédito extraordinário de 26,6 bilhões de reais a órgãos do Poder Executivo e à Justiça do Trabalho. A matéria tranca a pauta do Senado e na semana passada o PSDB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade da MP no STF por considerar que o Executivo não pode instituir créditos por medida provisória. Além da MP, o Senado também deve discutir a proposta de emenda à Constituição que altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. A matéria define que será criada uma comissão parlamentar mista formada por 12 deputados e senadores para avaliar a admissibilidade das MPs. Mas já há parlamentares contrários à ideia, como o senador Walter Pinheiro. Um debate entre governo e oposição também poderá ser travado fora do plenário. Senadores oposicionistas querem que o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, venha ao Senado esclarecer a evolução de seu patrimônio. Por isso, querem que seja aprovado um requerimento para esse fim. A oposição também quer criar uma CPI mista para investigar as atividades de consultoria de Palocci. Marcou para esta terça-feira o início da coleta das assinaturas necessárias. O ministro Palocci precisa esclarecer quem foram os clientes atendidos em seus serviços de consultoria. Quando cada um desses contratos começou e acabou. Quanto cada um pagou e por qual tipo de consultoria. Esses ex-clientes ainda têm acesso ao ministro? O ministro Palocci, ele declarou esses números. Isso é fato. Bom, chama a atenção também que esta relação da consultoria prestada foi antes do governo, antes de assumir o governo. Acho que é importante demarcar esse campo, não? Por conta de que o ministro Palocci ele responde pelos seus atos. Mil funcionários demitidos da Johnson em São José dos Campos ganharam na Justiça o direito de receber valores corrigidos do FGTS. O valor que será pago pela empresa passa dos 10 milhões de reais. A briga na Justiça foi longa, começou há 7 anos, mas o resultado foi positivo. Todos os empregados que trabalharam na empresa entre 1989 e 1990 e foram demitidos até 2003 têm direito de receber valores de correção. O pagamento deve ser feito a partir de julho. Quem tiver dúvidas pode procurar o Sindicato dos Químicos em São José dos Campos, que fica na Rua Comendador Rodrigues Alves, número 50, no Jardim Santa Luzia. Comissão de Direitos Humanos discute em audiência pública o mapa da violência 2011. Confira. Os especialistas destacaram que a violência tem múltiplas formas e se manifesta nas escolas, no ambiente doméstico, no trânsito e pela discriminação racial. A defasagem dos números sobre criminalidade foi criticada pelo representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele afirmou que o governo trabalha na criação de um cadastro nacional de registros de violência e no lançamento de um pacto pela redução de homicídios no país. Uma estratégia para que nós possamos mobilizar todos os governadores, prefeitos,
traçarmos diretrizes comuns com base naquilo que tem dado certo no país e construirmos em cada um dos estados um pacto pela redução de homicídios. Um elemento fundamental, que é capacitar as polícias, especialmente a Polícia Civil, na investigação de homicídios. Eu acho que o grande desafio hoje na área de segurança pública é a redução da taxa de homicídios. O que nos impressiona no Brasil dos últimos 20 anos, 30 anos, é esse número assustador de homicídios, 50 mil homicídios dolosos por ano. Se somarmos mais outros 50 mil mortes violentas no trânsito, a gente tem quase 100 mil, ou um pouco, dependendo do ano, um pouco mais de 100 mil mortes violentas por ano. É um tsunami por ano. O representante da Associação Nacional dos Delegados de Polícia defendeu punições mais rigorosas para os traficantes de drogas e a revisão da maioridade penal. A sensação que eu transmito do delinquente é de impunidade. Posso delinquir que nada acontece, em especial naqueles delitos de menor monta. Não podemos esquecer da progressão criminosa. Começa no pequeno delito, nada acontece. Vai para um maior, nada acontece, até chegar ao crime que acaba ceifando a vida. A psicóloga Sandra Bácara explicou que a violência é um sintoma da falta de esperança na vida e afirmou que a redução da maioridade penal não resolve o problema. É mexer na ponta do iceberg. Diminui para 16, para 14, para 12 e nós vamos continuar falando a mesma coisa. Ou aplica-se o ECA, dá-se condição de aplicação do ECA na sua integridade, porque ele é uma lei maravilhosa, ou nós vamos continuar dizendo que o adolescente ou a criança, daqui a pouco, são os responsáveis pela violência no Brasil. Quando a gente sabe que eles são as grandes vítimas. Nós temos que entrar, digamos assim, dentro das pessoas, e aí é uma questão de posicionamento, é uma questão absoluta de envolvimento dessas pessoas, de comprometimento consigo mesmo, de saber que a sacralidade da sua vida é real e é importante, é o que nós temos. Então, nada mais importante do que trabalhar preventivamente. Se a gente não trabalha com a alma, com o coração, com a mente, o corpo não age, né, na linha daquilo que todos nós gostaríamos. Por isso, meus cumprimentos. Eu sou daqueles que acredito muito na alma. A alma, para mim, é o que conduz nossos passos, a ação de cada um de nós. E a forma que todos colocaram aqui foi exatamente isso, na defesa da vida. As medidas do Banco Central para conter a escalada da inflação têm dificultado o pagamento de débitos dos consumidores. Dados da Serasa Experian apontam que a segunda alta seguida na inadimplência com cheques sem fundos no país. O número de folhas devolvidas em abril passou a representar 2% do total de compensados, crescimento de 7,5% na comparação com o mesmo mês de 2010. Por sua vez, no acumulado de 2011, de janeiro a abril, houve a devolução de 1,92%, ligeiramente maior que o 1,91% verificado no primeiro quadrimestre de 2010. Saiba como fica o tempo em todo o país. No Sudeste, a quarta-feira será de sol em todas as regiões. Pode chover rápido em Minas Gerais. No Rio de Janeiro e em São Paulo, as temperaturas ficam estáveis, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Já no sul do país, frente fria se afasta nesta quarta-feira e haverá instabilidade nas temperaturas. O sol também volta a predominar. Pode ocorrer pancadas de chuva no período da tarde. Máxima de 28 e mínima de 12 graus. Já no centro-oeste do país, a previsão é de sol forte e temperaturas elevadas no Distrito Federal. A umidade do ar fica baixa durante toda a tarde e não haverá possibilidade de chuvas. A máxima chega aos 27 graus. A quarta-feira no Nordeste será de sol e nebulosidade, com previsão de chuva rápida no decorrer do dia. No Sergipe e no Maranhão, as temperaturas seguem estáveis e o tempo permanece seco, máxima de 32 e mínima de 14. Já a quarta-feira no Norte será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia, no Amapá, em Roraima, no Amazonas e também no Pará. Máxima de 30 e mínima de 24 graus. O
destino do italiano Cesare Battisti pode ser definido na próxima semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relator do processo de Battisti, pediu que o processo fosse incluído na pauta de plenário. O julgamento previsto para quarta-feira vai definir se Battisti permanece no Brasil ou se será entregue para o governo italiano para cumprir a pena pelo assassinato de 4 pessoas na década de 1970. Termina aqui o RVC Notícias. Continue ligado na nossa programação. Mande sua sugestão para o e-mail jornalismo@redervc.com.br.